Santiago de Compostela é local de peregrinações há mais de 1000 anos. Só no ano passado recebeu 192 mil peregrinos. A razão essencial do culto é do apóstolo Santiago, que se acredita estar sepultado na catedral. Mas há investigadores, galegos e portugueses, que acreditam que os restos mortais são de um outro homem de seu nome Prisciliano, um herege, condenado à morte e decapitado por ordem da Inquisição. É mais um elemento para o segredo de Santiago. Vêm de todo o mundo e juntam-se aqui na Praça do Obradoiro. Para uns é o terminar de um longo caminho de fé, uma viagem espiritual de muitos quilómetros. Para outros, uma aventura, um passeio turístico, um desafio. Seja qual for o motivo, a peregrinação acaba quase sempre da mesma maneira, com uma visita à imponente Catedral de Santiago de Compostela. Nós já havíamos feito o caminho português, eu e minha companheira. E agora fizemos uma parte do francês. Muitos quilómetros, muito cansado. Um pouco. Mas valeu a pena? Valeu a pena. Quantos quilómetros? 260. São um grupo muito grande. Quantas pessoas? Somos unos 30, nos hemos conocido aquí en el camino. Quantos dias a andar? 6 dias. Partiu de onde? Porto. Acabou de chegar. Acabei de chegar. Muito cansativo. Muito cansativo, muitas feridas nos pés, mas consegue-se. Terminamos o percurso junto à Catedral. Sabe quem é que está enterrado na Catedral de Santiago de Compostela? Enterrar os restos mortais de Santiago, não é? Hombre, supongo que Santiago, ¿no? Certeza. Espero yo que sí. Digo yo, hay que creer. El apóstol Santiago. El santo, sí. El Santiago apóstol está enterrado dentro. Leu isso? He visto la cripta, sí. Acredita que ele está aqui sepultado? Acredito. Para a maioria dos peregrinos e para as pessoas em geral é quase como um dado adquirido de que é Santiago, santo padroeiro de toda a Espanha, quem está sepultado aqui na Catedral. Mas a verdade é que não há nenhum dado científico, nem tão pouco histórico, que aponte nesse sentido. Antes, pelo contrário. Para Alberto Santos, tal como para alguns investigadores espanhóis e até galegos, o mais provável é que o apóstolo Tiago nunca tenha sido aqui enterrado. Durante vários anos, o escritor, que cumpre também o último mandato à frente da Câmara de Penafiel, estudou a fundo os segredos de Santiago. As conclusões são reveladas no seu mais recente romance. O dado histórico mais evidente é precisamente a Bíblia, que documenta a morte do Santiago Maior Apóstolo, precisamente no ano 44, em Jerusalém, onde foi sepultado. Portanto, essa é a evidência histórica que existe e não há outra que a contradiga. Sobre a transladação não há nada escrito. O que existe é apenas uma lenda, segundo a qual o corpo do apóstolo terá vindo de Jerusalém até à Galiza, por mar, num barco de pedra, empurrado por anjos. As lendas e a construção dos lugares e da memória dos lugares e da relação com os lugares têm sempre, digamos, contextos mais complexos de ordem política, de ordem económica também. Os locais que se constituem como locais de peregrinação muitas vezes nascem sem que as pessoas percebam qual é a origem do sentido do lugar. Eran os tempos da Reconquista, facía falta aquí, o rei Alfonso, facía falta un mito que mobilizara as enerxías dos poucos cristianos que quedaban polo norte en contra dos musulmanes, dos moros, e os mobilizara e encima, si é un santo que é guerreiro montado no cabalo e matando enemigos moros, como está na fachada no altar maior da Catedral Compostelana, pois ese era o mito que necesitaban para mobilizar as huestes dos cristianos contra os musulmanes. Victorino Pérez Prieto é doutorado em Teologia e professor de Filosofia na Universidade de Santiago de Compostela. Já lançou vários livros sobre o tema, a quem pertencem afinal os restos mortais depositados na cripta desta catedral.
eu creo que serían de Pristiliano. Pristiliano é unha figura histórica estudiada máis polos historiadores que coñecida pola xente que non ten estudios, pero iso tamén por unha razón moi concreta, porque a historia de Pristiliano, a Igrexa, preocupouse durante 1500 anos de tapala, de que non aparecera, porque foi unha vergoña para a mesma Igrexa que un bispo fora decapitado. Viajamos até Trevris, a mais antiga cidade alemã, muito próxima com Luxemburgo. Viajamos até aqui para tentar perceber quem foi afinal Prisciliano, bispo de Ávila, e porque é que pode ser ele, e não o apóstolo Santiago, quem está sepultado na Catedral de Compostela. Trevris foi capital do Império Romano no final do século III. As marcas desse tempo são bem visíveis. As termas imperiais, o anfiteatro romano, o portal da cidade são hoje monumentos considerados Património da Humanidade pela Unesco. A par de uma herança romana bem preservada, Trevris é também turisticamente conhecida por ser a cidade natal de Karl Marx. A residência familiar do fundador do comunismo é agora um museu. Mas foi também em Trevris que Prisciliano passou os seus últimos dias antes de ser morto, acusado de bruxaria. Foi precisamente aqui, junto a este monumento, a Porta Negra, o portão negro de Trevris, que Prisciliano foi decapitado, tornando-se assim o primeiro mártir da Igreja Católica. Ele tinha um pensamento que não quadrava bem com os valores do século IV. Ele achava, por exemplo, que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Ele achava que não havia lugar à escravidão e descobriu isso lendo os Evangelhos. Ele achava também que a Igreja do tempo vivia de uma forma muito opulenta. Ele defendia uma perspectiva que, no fundo, uns anos, muitos séculos mais tarde, vão ser apoiadas até pela própria Reforma, pelo movimento da Reforma, que era, de algum modo, a separação entre o poder político e o poder religioso. Ele defendia ideias, portanto, de celibato, por exemplo, para os clérigos. Hoje, olhando para trás, percebe-se que talvez o homem não tenha sido um herege e que defendeu valores que iam muito para além do seu tempo. Foi o primeiro homem a quem foi aplicada a pena capital por um delito de opinião. Foi decapitado em praça pública. Está tudo documentado em textos antigos. Os mesmos que dão conta de que o corpo foi trasladado para a Península Ibérica, de onde Prisciliano era natural. E aqui começa a confusão sobre quem está sepultado em Compostela. Quando, no século IX, se encontrou um túmulo, obviamente que não se iria dizer que era de um herege. Encontrou-se então um túmulo de um apóstolo que servia sobretudo para ajudar a um momento especial desse tempo, que era o processo da Reconquista, e a partir daí toda a lenda de Santiago Matamoros e do Santiago naquela zona ganha forma. Compostela transformou-se num dos maiores locais de peregrinação do mundo, uma cidade construída à volta do turismo religioso. A importância do caminho é o camiño mesmo. O camiño é o camiño cara ao interior de un mesmo, para descubrirse un mesmo, para medrar ou no sentimento dunha religión ou no sentimento de descubrimento persoal. Hai xente que fai o camiño que non son persoas religiosas. Eu non quero ir contra o camiño, pero si o que quero é que se desvele a verdade histórica. Se aquí non está enterrado Santiago e está enterrado outro santo cristiano, ningún problema. Eu creo que os peregrinos seguirían facendo a súa peregrinaxe exactamente igual, e dame a sensación de que a gran parte deles dalles igual que aquí este Santiago ou non. E quando se descobre que se existe esta possibilidade de ser um homem extraordinário e fascinante como foi Prisciliano a poder estar aqui, acho que ainda vale mais a pena fazer a peregrinação. Em 2012, 192 mil pessoas de 126 países
fizeram o caminho de Santiago. O itinerário mais popular continua a ser o francês, também conhecido pelo Caminho das Estrelas ou da Via Láctea, 800 quilómetros, que a maioria insiste em fazer a pé. Outro mistério. Um grupo de cientistas italianos acredita estar prestes a identificar os restos mortais de Mona Lisa, a mulher imortalizada por Leonardo da Vinci no quadro mais famoso do mundo. Os especialistas entraram num túmulo encerrado há 300 anos, onde estão os restos mortais do marido e de pelo menos um dos filhos do casal. Depois dos testes de ADN, os cientistas esperam identificar a mulher de seu nome Liza del Giocondo. Quando os cientistas abriram um buraco na cripta da Igreja da Santíssima Anunciação em Florença, a luz entrou pela primeira vez em séculos no túmulo da família Giocondo. É lá que podem estar as respostas para um mistério antigo. Onde está Mona Lisa, a mulher que Leonardo da Vinci imortalizou? Apriamo per la prima volta dopo 300 anni la cripta della famiglia di Giocondo e secondo i documenti storici dovrebbe esserci dentro, oltre a Francesco del Giocondo, uno dei figli. E grazie a questo ritrovamento potremo realizzare l'esame del DNA dei 3 resti mortali rispetto agli 8 ritrovati nel convento di Sant'Orsola, che attualmente sono sotto l'esame del carbonio 14. Estes testes vão datar as ossadas e indicar se entre os restos mortais de Santa Úrsula estão os de Lisa del Giocondo, a esposa do mercador de seda que encomendou a obra da Vinci na primeira metade do século XVI. Mona Lisa morì il 15 luglio del 1542. Se tra i 3 ci sarà un resto o 2 che è di quel periodo, saremo in grado di fare il confronto e la magia della scienza e della tecnologia ci permetterà, grazie al legame madre-figlia, di poter accertare di aver ritrovato la Gioconda. Se essa magia acontecer, os cientistas vão voltar a recorrer à tecnologia e reconstruir a face de Gioconda. Depois vão compará-la com o quadro exposto no Louvre, em Paris, para tentar perceber melhor quem era esta mulher, dona do sorriso mais enigmático da história da arte mundial.